Vamos orar então? Deus, fala com o teu povo, ministra nesse lugar, ensina a tua palavra, nos liberta de tudo aquilo que aprisiona a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos irmãos, nós vivemos hoje no que sociólogos e filósofos chamam de a sociedade do cansaço. Nunca antes na história da humanidade tivemos tanto acesso a conforto, tecnologia e entretenimento. Benção. Por outro lado, nunca antes estivemos tão adoecidos. Por exemplo, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a depressão é a principal incapacidade de todo o mundo. 11,9% das pessoas no mundo sofrem de depressão. E o Brasil, irmãos, ele lidera o ranking mundial, Brasil, ranking mundial de transtorno de ansiedade, com 9,3% da população. E as empresas brasileiras, elas relatam uma epidemia no Brasil. Você pode procurar até no G1, epidemia de burnout, que é o esgotamento total, atingindo no Brasil 30% dos trabalhadores. Nós só perdemos para o Japão, que atinge 70% dos trabalhadores. Você concorda comigo que as pessoas estão emocionalmente doentes? Para você ter uma ideia, uma vez uma esposa virou para mim e falou: pastor, converse com meu marido que ele está extremamente calado, ele não está bem. Eu fui conversar com esse marido, eu perguntei para ele o que ele estava sentindo, e ele virou para mim e disse: pastor, eu sinto uma angústia que não passa. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês, eu confesso que eu não sabia exatamente o que significava a palavra angústia. Angústia é o quê? Nervosismo? Angústia é cansaço? Angústia é algo físico ou emocional? O que você acha? E aí eu fui pesquisar e descobri que angústia é um estado de perturbação emocional profundo, caracterizado por uma sensação de opressão, desespero, vazio e sufocamento, acompanhado de sintomas físicos, aperto no peito, nó na garganta, e os psicólogos dizem sobre medo, tristeza e falta de esperança. Todas essas coisas dificultam o funcionamento normal do indivíduo. Irmãos, eu acho que angústia, agora eu sei o que é. Você já sentiu isso aí? Angústia. Só de ler essas coisas todas, eu já fiquei angustiado. Você não? O peito aperta, o ar falta, a sensação de solidão aumenta. Você já se sentiu perturbado, oprimido ou desesperado? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero oferecer conselhos para você enfrentar a angústia. E é por isso que o título da mensagem é Socorro ao Angustiado. Está lá. Socorro ao Angustiado. Quem acendeu essa luz aqui? Apaga para mim, por favor. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 100. Deixa eu falar uma coisa antes. 143, deixa eu falar uma coisa antes. Irmãos, eu não tenho pretensão nenhuma de substituir o psicólogo e até o psiquiatra, se você precisa. Quero dizer, se você está enfrentando qualquer doença da alma, vá se consultar, ok? Vá no médico, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, se o psicólogo te mandar, vai. Não é isso que eu estou falando. Eu quero te dar conselhos bíblicos, conselhos de quem já enfrentou isso algum dia na vida, e que você vai enfrentar também. Então abra sua Bíblia lá no Salmo 143, Salmo davídico. Abriu aí? Salmo 143. Isso, obrigado. Diz assim, se você não tem Bíblia, não se preocupa, vai aparecer aqui atrás de mim.
Diz assim a palavra de Deus: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me pela tua fidelidade e pela tua justiça. Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga meu chão, ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Pela tua justiça, tira-me dessa angústia. Pelo teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Vamos orar mais uma vez? Deus, existem muitas pessoas enfrentando angústia, enfrentando um sentimento que corrói o coração, um aperto, uma dor no peito, uma falta de ar, um sentimento de desespero, ansiedade, sentimento de solidão. Deus, responde a cada um, que essa mensagem seja realmente o socorro aos angustiados. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, nós não sabemos exatamente quando Davi escreveu esse salmo. A gente não sabe se é quando ele está fugindo de Saul, e a gente não sabe se ele está fugindo de Absalão. Eu tendo a pensar que a fuga é de Saul, porque ele não faz nenhuma menção à sua autoridade, e ele não diz se ele é próximo do inimigo, uma coisa que normalmente ele faz quando é Absalão. Mas isso não tem nenhuma importância. O importante é saber que há cerca de 3.000 anos, escuta isso, 3.000 anos, Davi experimentou esse mesmo sentimento. Concorda comigo? E esse é um dos registros que ele deixa claro como ele se sentiu, ele deixa claro como ele lidou com o colapso mental, e ele deixa claro como ele se restabeleceu na mente e no espírito. Então, Davi, ele nos oferece um caminho para Deus nesse salmo. Eu quero dizer que isso não é uma fórmula mágica, mas eu creio que nos ajuda a sair da paralisia que a angústia nos coloca e nos dá a segurança da mente guardada por Deus. Então eu quero compartilhar como Davi fez isso. Mas, irmãos, eu já quero pedir perdão, porque o texto vai ficar meio quebrado. Porque Davi, ele vai para frente e vai para trás várias vezes nesse texto, então eu vou ter que dividir os versículos, para você poder me acompanhar. Davi, ele revisa os seus sentimentos, ele melhora as suas decisões, e por isso que alguns versículos vão ser pulados, ok? Primeira decisão que você precisa tomar, um socorro angustiado. Primeiro, reconheça a realidade da sua angústia. Reconheça a realidade da sua angústia. Nós vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 7. Olha o Davi falando sobre a angústia dele. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova, pois ninguém é justo diante de ti. Irmãos, o primeiro passo para socorrer aquele que está angustiado é que você precisa ser honesto, você precisa ser sincero. O início da cura é quando você reconhece que você não está bem.
Olha o que Davi está dizendo para Deus. No verso 3, ele diz: eu me sinto esmagado. Eu sinto como se as trevas da morte estivessem próximas de mim, no verso 3. No verso 4, ele diz: o meu espírito já desanimou, meu coração, ele dói. E no verso 7, ele diz: corre logo, Deus, senão eu vou morrer. Você percebe isso? Irmão, seja o que for que você está sentindo hoje, você precisa se abrir. Você precisa se abrir. Tem gente que tem dificuldade nisso. Será que é você? Tem gente que pensa assim: não, pastor, homem não chora. Aí depois fica igual o pastor Leonardo, chorando toda vez que prega. Não, pastor, crente não fica depressivo. É verdade? Espera Deus te dar uma rasteira para você ver o que você faz. Não, pastor, as pessoas vão pensar que eu sou muito frágil, igual a elas. Deixa eu te dizer, irmãos, as pessoas percebem que você não está bem. Você não precisa falar, não. As pessoas percebem que você não está bem. E o pior, as pessoas até querem te ajudar se você se abrir. Para as pessoas te ajudarem, primeiro você precisa se abrir. Eu tenho um discípulo muito querido, meu primeiro discípulo, pastor Daniel, ele veio aqui, pastor da igreja linda do Pará, a igreja está crescendo absurdamente, irmãos. Mas ele percebeu um dia que ele não estava bem. E a igreja também percebeu que ele não estava bem. E a igreja pediu para ele ir conversar com um psicólogo. Inclusive, se vocês perceberem isso, pode me avisar, tá bem? E ele descobriu que ele estava em burnout. E aí o psicólogo deu para ele, falou para ele: ó, estou te dando aqui um atestado, você vai ficar 1 mês sem trabalhar. Ele falou: eu sou pastor, o que eu faço? Irmão, sabe o que a igreja fez? A igreja falou para o pastor Daniel assim: pastor Daniel, você vai ficar uns meses fora. Quando você estiver bem, você volta. Irmãos, eu não sei nem quantos meses ele ficou fora. Foi mais de 1. E a igreja andou direito, a igreja caminhou bem, inclusive a igreja continua crescendo. Mas ele já voltou, fica tranquilo, ele já voltou. A igreja mais que triplicou de tamanho depois dessa época. Algo incrível, né? Incrível. Então, irmão, você precisa se abrir. Pastor, eu não tenho com quem me abrir. Irmão, pelo menos com Deus. Com Deus. Irmãos, se tem uma coisa que eu não gosto, e eu acho que Deus também não gosta, é aquelas orações bonitas sem nenhum sentimento. Que a pessoa vem e fala: Augusto Deus, genuflexos nos prostramos ante a tua presença. Você já pegou isso, né? Já ouviu isso, né? Genuflexo é do genuflexório, é de botar o joelho, né? Você já viu a igreja católica? A igreja católica tem genuflexório. Antigamente, quando fazia casamento, na hora da oração tinha que ajoelhar no genuflexório. Vocês lembram disso? Gente, outra época. Meu Deus do céu. Hoje em dia eu não obrigo mais a ajoelhar no genuflexório, não. Mas, irmão, você precisa se abrir pelo menos com Deus. Faz como Davi, se apresenta diante de Deus com as suas mazelas. Admita que você se sente um morto-vivo. Deus, eu sou um morto-vivo. Os coraitas, eles fizeram assim, como Davi, lá no Salmo 88, 3 e 4. Coloca para mim. Olha o que eles dizem: tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Não é mais ou menos a mesma coisa que Davi falou? Paulo reconhece a falta de esperança dele.
Lá em 2 Coríntios 1,8, ele fala: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Meu Deus do céu, se Paulo falou uma coisa dessa, se eu tivesse lá, eu tinha morrido só de nervoso. Meu Deus do céu, irmão. Querido irmão, você não será curado se você se recusar a sentir. Está entendendo o que eu estou falando? A fé não nega a realidade da dor. A fé enfrenta a dor. Então, querido irmão, reconheça a realidade da sua angústia. Seja sincero, como Davi foi. Segundo conselho que eu quero te dar, que está nesse texto: cuidado com o que você fala. Escuta isso, guarda essa informação. Cuidado com o quê? O que você fala. Vamos ler o verso 1 e 2. É engraçado, depois eu vou te dizer por que é engraçado o verso 1 e 2. Olha só, vamos lá. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me pela tua fidelidade, repete, fidelidade, e pela tua justiça, repete, justiça. Então, fidelidade e justiça. Olha o verso 2, parece que não tem nada a ver com o verso 1. Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Deixa eu te explicar. No verso 1, Davi começa com sangue nos olhos. Ele quer retribuição, ele quer vingança, mas ele usa o argumento errado. Ele pede justiça. Pastor, qual é o problema dele pedir justiça nesse caso? Eu quero dizer para você, quando você vira para Deus, que é justo, e pede a justiça, você está dizendo para Deus que Ele pode descer a ira contra a injustiça do outro, da mesma maneira que Ele pode descer a ira da injustiça contra quem? Contra você. Irmãos, o que vai e volta. Por isso que o verso 2 é Davi pedindo para ele não fazer justiça. Você percebeu ou não? No verso 1 ele pede para Deus fazer justiça, no verso 2 ele pede para não fazer justiça. Esse é o mesmo conceito que Jesus fala no Pai Nosso. Não sei se você lembra do Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim, Mateus 6,12: perdoa as nossas ofensas. Essa parte é boa ou ruim? Boa. Da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, você está dizendo para Deus: Deus, se eu não consigo perdoar quem me ofende, o Senhor tem o direito de não me... Você quer isso mesmo, irmão? Então Davi percebeu isso. Davi virou para Deus no verso 1: Deus, senta-lhe a mão de justiça. No verso 2 ele falou: meu Deus do céu, mas todo mundo é ruim, todo mundo é errado, todo mundo é quebrado. Deus, se o Senhor vier com justiça, eu não vou ficar de pé, porque ninguém é justo. Você percebe que ele diz isso no verso 2? Não, irmão, quando eu digo para você ter cuidado com o que você fala, é porque a mente corrompida pela angústia, pelos sentimentos, acaba falando o que você se arrepende depois. É verdade ou não é verdade? Se você quer ficar exigindo demais, exige do mundo, exige daqueles que te ofenderam, primeiro você precisa colocar um espelho na sua frente e apontar o dedo para essa pessoa que aparece no espelho. É a primeira coisa que você faz. Romanos 3,23 diz o quê? Você sabe de cor: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então eu pequei, você pecou, o seu inimigo pecou, a pessoa que te ofendeu pecou, estamos no mesmo barco. Cuidado com o que sai da sua boca, porque às vezes, irmão, você não é equilibrado. Vou dar um exemplo para você, não sei se você já viu essa história. Na África do Sul, eles estavam tendo muitos problemas de carros roubados. E aí, irmãos, um inventor teve uma ideia brilhante. Olha a ideia dele.
ele colocou embaixo da porta algumas saídas com canos. E quando o motorista se sentisse ameaçado, era só apertar um botão que sairiam lança-chamas dos dois lados da porta. Agora, a pergunta que eu faço para você: se um policial chega e vê um cara queimado no chão, e você vira para ele e fala assim, não, mas ele tentou me assaltar, quem você acha que o policial vai prender? Fala para mim. Irmão, diante de Deus, não se pede por justiça, porque nós somos pecadores. Então você precisa aprender a ter compaixão e tomar todo o cuidado do mundo com o que sai da tua boca, pelo amor de Deus. Eu sei que as pessoas te tiram do sério, eu reconheço isso. Adoro jogar futebol com os caras da igreja, adoro. Quando alguém toma uma entrada, eu fico ali de olho, para saber o que sai da boca desse irmão. Não é maldade, irmão, não é maldade, isso faz parte da nossa vida. Irmão, quem nunca te fez mal? Quem nunca te fez mal? Agora, se você responde na mesma moeda, você acaba com o mundo. Cuidado com o que sai da sua, beleza. Terceira coisa que eu percebo no texto, irmão, busque a resposta na fonte certa. Olha que bonito, Davi corrigindo a mente dele, versos 5 e 6. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras, e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Irmãos, o antídoto do desespero é buscar em Deus as respostas. Deus é a fonte que sacia a nossa sede de justiça. A gente precisa lembrar dessas coisas. O texto que eu já devo ter falado milhares de vezes nessa igreja, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Salmo 42:1 fala quase a mesma coisa. Como suspira a corça pelas águas, pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Deixa eu te dizer, irmão, quando o futuro incerto, quando o desespero bate, a nossa fonte é Jesus. Não, imagina o seguinte, você está num carro no meio do nevoeiro, você não vê nada, você está totalmente perdido, mas você tem ao seu lado, você tem lá uma pessoa que conhece o caminho de olhos fechados. Pergunta, quem deveria dirigir esse carro? Você ou a outra pessoa? Ela conhece o caminho com os olhos fechados. Quero te dizer, o carro da tua vida precisa ser guiado por Deus, porque Ele sabe o futuro, Ele sabe o caminho. Então busque a resposta para a sua angústia na fonte certa. A fonte é Jesus, Ele vai saciar a sua sede. Quarto, não são muitos, mas tem mais um. Quarto ponto, decida andar com Deus, não só buscar Deus uma vez, decida andar com Deus. Olha o verso 8 e o verso 10, eu amo esses dois versículos. Ele diz assim, faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, repete, pela manhã, pois em ti confio, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Você percebe que a oração de Davi nesse salmo amadurece? Você percebe que ele começa com muito sangue nos olhos e depois ele percebe que o que ele precisa não é de justiça, ele precisa de Deus? A oração começa assim, me tira daqui, e passa a ser, me ensina a caminhar aqui. Irmãos, Davi, no verso 8, ele decide andar com Deus desde o início da manhã, desde a alvorada. Você percebe no texto?
Ele fala: olha, eu quero caminhar contigo desde a manhã, quero ouvir sua voz desde a manhã. Ele para de se preocupar com o mundo destruído e o foco dele agora é Deus. No Salmo 25, 4 diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Irmão, você precisa buscar na fonte. Aqui está o lugar da fonte. Você precisa ler a Bíblia. Irmãos, eu e a Neiva estamos acompanhando um senhor e uma senhora, não são casados, são irmãos, moram na próxima rua aqui de trás. Não são evangélicos, só que ela estava muito angustiada. E ela decidiu que a coisa mais importante para ela era estudar a Bíblia. E ela passou na loja da Neiva e falou assim: Neiva, eu não consigo estudar a Bíblia. E a Neiva falou: eu estudo com você. E a Neiva perguntou para mim: pastor, você não quer ir lá também não? Irmãos, eu estou indo toda quarta-feira lá, eu boto a foto no grupo. Eles estão lá, fumam a beça, meu Deus do céu, ficam pesteados aquele lugar lá. Mas ela tem um caderninho, na verdade ela tem 3 cadernos, em que todo dia ela estuda a Bíblia, e o que ela aprende, ela repassa para o irmão e para uma prima. Então ela tem um caderno dela, um caderno do irmão, um caderno da prima. Ela já leu os evangelhos, e está me perguntando sobre os evangelhos, várias perguntas profundas, extremamente profundas, que eu queria escolher um de vocês para ir lá para responder para ela, para saber o quanto vocês sabem da Bíblia. Mano, para mim me impressiona essa mulher que começou ontem a saber mais da Bíblia do que você. Não se batizou, não largou o cigarro, fala um monte de coisa diferente do nosso pensamento, porque ela ainda está aprendendo, mas ela já está estudando a Bíblia profundamente. Ela que me perguntou por que Jesus era malzinho. Eu falei que Jesus não era o Papai Noel, lembra disso? Falei, irmãos, nesse texto, além de pedir a presença, Davi pede a vontade de Deus. Ele quer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele não quer fazer a vontade dele. E no final ele diz assim: aplane os meus caminhos. Nos Estados Unidos, irmãos, tem uma estrada antiga chamada Rota 66, alguém já ouviu falar dela? É uma estrada cheia de curvas, que você vai lá de Illinois até a Califórnia. Todo cara de moto quer passar da tal da Rota 66, vai lá passar, cara de moto, Rota 66. Hoje em dia, praticamente ninguém usa a Rota 66, porque os Estados Unidos fez as highways, que são pistas retas, que elas vão de um canto ao outro, vão de uma ponta a outra. Por causa das highways, praticamente ninguém usa mais a Rota 66. Mas eu quero te dizer, o que Deus mostra nesse texto, e Davi pede, é o último versículo que eu li, ele fala: aplana os meus caminhos. Por quê? Porque a gente toma um montão de decisões erradas, e faz curvas, e ele fala assim: Deus, não me deixa ficar indo e voltando, faz uma reta nesse negócio aí, aplane isso aí, organiza isso aí. Irmãos, Deus é como essas highways, ele aplana os nossos caminhos. Quero te dizer que Deus está mais interessado em mudar você do que você em mudar você mesmo. Pede ajuda para ele. E a última coisa que eu quero te dizer, que Davi, ele é inteligente, ele faz uma caminhada, percebeu a besteira, corrige a besteira, volta para Deus, busca a vontade de Deus, mas ele não para de pedir não, irmãos, ele é bom nesse negócio. E o final ele fala, que é o conselho, socorro aos angustiados: agora você pode pedir justiça, porque se você alinhou a sua vontade com a vontade de Deus, agora você pode pedir justiça. Quer ver? Vamos ver os versos 9, 11 e 12, diz assim: livra-me dos meus inimigos, por quê? Porque em ti eu me abrigo. Preserva a minha vida, Senhor,
por causa do... Verso 11, desculpa. Preserve a minha vida por causa do teu nome. Pela tua justiça, tira-me dessa angústia. Percebeu? Verso 12. Pelo teu amor leal, por causa do teu amor leal, o cara trocou de justiça por amor, né? Pelo teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói os meus adversários. Por quê? Porque eu sou o teu servo. Gente, ele é inteligentíssimo. Ele vira para Deus e fala: Deus, na verdade, eu não quero chegar com autoridade, com justiça, eu não quero chegar diante de ti como alguém que tem poder, eu sou servo. Verso 12 ele diz: eu sou servo. No verso 11 ele diz: eu estou buscando a tua glória para me livrar dessa angústia. Irmãos, Deus é assim, Deus defende os seus. No Salmo 23:3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Irmãos, Deus está muito próximo de nós. 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, eu quero te dizer, a partir do momento em que você alinha a sua mente com a mente de Deus, Deus pode corrigir as coisas que estão acontecendo errado em volta de você, porque primeiro Ele mexeu em você. Você está entendendo o que eu estou falando? O problema nosso é dizer: todo mundo está errado, eu estou certo, e eu quero que o Senhor aniquile todo mundo, destrói todo mundo, acaba com todo mundo. Eu sei que Davi foi um pouco guerreiro aqui e tal, dá uma relevada nisso, dá uma diminuída na mão. Mas eu quero te dizer, irmãos, hoje em dia você não está lutando com guerreiros que são homens, você está lutando com guerreiros que mexem com a sua mente, você está lutando com inimigos da sua alma. Não estou falando só o diabo, não. Estou falando das circunstâncias, estou falando desse mundo mau, e estou falando com a sua mente corrompida, que às vezes ela mesmo te destrói. Vou te dizer, irmãos, quando alguém está ansioso, ou quando alguém está depressivo, ele fala: eu vou ficar em casa para não ter mais problemas. Não é isso que ele faz? Mas quando ele fica em casa, a cabeça dele cria ainda mais problemas do que se ele estivesse na rua. Vai entender um negócio desse. É verdade ou não é verdade? Porque se você estiver na rua, você tem outras coisas para te entreter, outras coisas para roubar sua mente, outras coisas para te fazer pensar diferente. Mas se você está em casa, a sua mente vai conjecturando o pior do pior do pior. É terrível. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero dizer que o Salmo 143, ele mostra que o fundo do poço não precisa ser uma morte para você. Pode ser o local de você realinhar a sua vida com Deus. Davi começa esse salmo com o sentimento de que ele era um homem morto, esmagado nas trevas. Mas ele termina esse salmo dizendo que o pé dele estava em terra plana, guiada pelo Espírito de Deus. O que mudou? Mudou o cenário? Davi deixou de ser perseguido? Não mudou nada. O perigo estava lá fora, mas o foco de Davi mudou. Ele parou de olhar para a angústia e ele passou a olhar para Deus. Talvez você entrou aqui na igreja sentindo um aperto no peito, se sentindo angustiado, se sentindo perseguido. Eu quero convidar você a admitir sua dor, admitir que você não está bem, abandonar toda justificativa. Para de apontar o dedo para o outro. E eu quero pedir para que você realinhe sua rota na direção de Deus. Eu queria que você fechasse os olhos. Se você quiser fazer uma oração comigo dizendo isso para Deus, você vai falar para Ele, você vai dizer isso para Ele. Você vai reconhecer quem você é, o que você precisa, e vai pedir ajuda dEle. Diga para Ele assim: Senhor Jesus,
eu reconheço que eu não estou bem. O mundo é mau. Eu também. Eu sou pecador. E a minha mente piora a situação e me deixa ainda mais angustiado. Mas eu creio que o socorro está em Ti. Eu quero fazer o que o Davi fez. Eu quero voltar os meus olhos para o Senhor desde a manhã. Eu quero buscar na Tua palavra o conhecimento que vai me libertar. E eu quero que o Senhor aplane os meus pés e me livre de toda injustiça. Em nome de Jesus, amém. Continua com os olhos fechados. Não precisa abrir os olhos. Você pode constranger alguém se você abrir os seus olhos. Mas eu quero perguntar, quem fez essa oração comigo? Se você fez essa oração comigo, Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Quem mais? Levanta a mão. Quem fez essa oração? Se você fez essa oração, não, se Deus tocou no seu coração, levanta a mão, eu quero orar por você. Você fez essa oração? Levanta a mão, deixa eu abençoar você. Mais alguém? Deus te abençoe lá atrás. Aleluia. Você na internet fez essa oração? Deixa a gente cuidar de você. Tem um telefone aí. Deixa a gente abençoar a sua vida. Manda uma mensagem. A gente vai cuidar da sua vida em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? Aleluia, Senhor. A gente mais precisa do Senhor. Enfrentar um mundo mal, todo dia a gente vai enfrentar. Encontrar pessoas injustas, de tempos em tempos a gente vai encontrar. O diabo, a sociedade, a nossa própria mente luta contra nós. Na verdade, tudo nos empurra para a angústia, para a dor, para o desespero, para o cansaço, para o aperto no peito. Deus nos livra de tudo isso. A nossa confiança está firmada em Ti, depositada em Ti. Nós sabemos que apesar de todas as circunstâncias, o Senhor aplane os nossos caminhos. O Senhor corrige os nossos erros. O Senhor nos ajuda no meio da angústia. O Senhor nos liberta de todo o mal. O Senhor é Deus presente no dia mau e no dia bom. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Abençoa cada pessoa que fez uma oração de fé, consagrando sua vida a Jesus. Cuida dela, livra do mal. Que o diabo não possa tocar em nada dessa pessoa. Pelo contrário, que ela possa se firmar mais no Senhor, na palavra, na oração, na igreja do Senhor. Que seja uma alegria estar na Tua casa. Abençoa, Senhor, cada um que veio ouvir Sua voz. Ministra a cada pessoa, ministra a cada família. Abençoa, Senhor, para que todos possam dizer com alegria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos sempre por isso, ó Pai. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, querido. Vai na paz. Todas as vezes que eu caí, e bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, e bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você.
Só faltava eu perceber. A parte do teu toque na ponte, acho melhor ela entrar. Ela não vai estar à noite também. Aí eu falo com ela pra ela entrar na ponte. Aí pra você abro o coração. Se não tiver confiável na letra, tá tudo bem. Obrigado, hein, Carol. Aqui não. É depois do